Bom dia. Está aberta mais uma sessão, Tribunal Pleno, registrando a presença do conselheiro Érico, do conselheiro Ari Júnior, do conselheiro Mário de Melo, dos auditores Mário Filho, Alípio Filho, do auditor Luiz Henrique, procurador-geral Dr. Carlos Alberto, do secretário Mistil, das taquígrafas, registrando a presença dos diretores, servidores desta casa na plateia. E aprovada a ata da sessão 21ª. Estamos na sessão da 22ª sessão ordinária, de 26 de junho de 2018. Ausentes os conselheiros Júlio Cabral, motivo de férias, período de 18 a 27. Conselheiro Júlio Assis Correia Pinheiro, também férias, de 25, 10 dias. E o conselheiro Josué, por motivo justificado. Passamos à fase do expediente. Expediente do conselheiro Mário de Melo, comunicando o usufruto de 11 dias de férias relativo ao ano de 2016, no período de 20 a 30 de julho. Informo que já determinei a adoção das medidas cabíveis. Memorando do senhor Stanley Leite, secretário de Controle Externo deste tribunal, através do qual informa: até o presente momento foram restaurados 355 processos, de um total de 556 a recuperar. Ademais, também registra o secretário que foram restaurados 1.184 documentos, de um total de 1.716 a serem recuperados. O convite do desembargador Flávio Humberto Pascarelli Lopes, presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, para a sessão solene de posse dos desembargadores Iedo Simões de Oliveira e Wellington José de Araújo, respectivamente, como presidente e vice-presidente do Tribunal de Justiça, a ocorrer dia 4 de julho, às 17 horas, no Teatro Amazonas. Eu irei ao evento. Indago se mais algum de Vossas Excelências desejam me acompanhar. Eu gostaria, presidente, também. Os auditores. Bom, procurador. Senhora presidente. Também? Vou acompanhar. Ok. Temos o ofício do senhor Lourenço dos Santos Pereira Braga, secretário estadual de Educação, agradecendo a sessão do nosso auditório para a realização do 11º Encontro Estadual do Censo Escolar 2018. Temos um convite do deputado Davi Almeida, presidente da ALE, para a sessão especial de entrega do título de cidadã do Amazonas da professora e médica Maria Socorro Lucena Cardoso, a ocorrer na data de hoje, às 11 horas. Iremos agradecer. Convite também do deputado Davi Almeida, presidente da ALE, para a sessão especial de entrega de título cidadão do Amazonas, senhor Eduardo José Cavalcante Monteiro de Paula, a ocorrer dia 3 de julho, às 11 horas, no plenário Rui Araújo. Convite do deputado Davi Almeida também para a sessão especial de entrega de medalha Rui Araújo ao coronel do Corpo de Bombeiro, Fernando Paiva Pires Júnior, a ocorrer 5 de julho, às 11 horas. Iremos agradecer. Indicações e propostas. A presidência gostaria de parabenizar o ilustre conselheiro Érico pelo recebimento da data de ontem, solenidade ocorrida no Tribunal de Justiça, da Medalha do Mérito Judiciário, na categoria, a principal categoria, Grande Mérito. Registro que a decoração é concedida anualmente a personalidades que se destacam no exercício de suas atividades funcionais.
Parabéns. Facultada a palavra. Eu gostaria, pela ordem, senhora Por não. presidente, de parabenizar o eminente conselheiro Érico, que mais do que merecido é reconhecido com a outorga da comenda do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Ele que é professor, funcionário de carreira dessa instituição e hoje ocupa o cargo vitalício de conselheiro. Eu diria que é um reconhecimento pelo brilhante trabalho, pela trajetória de vida e nos engrandece a todos do colegiado sermos contemplados de termos mais um comendador agora do Tribunal de Justiça entre nós. Eu quero, como eu já me expressei pessoalmente ao nosso querido Érico, dizer do orgulho de ver essa casa na pessoa do nosso Érico, pelo trabalho brilhante que ele vem desenvolvido, receber a mais alta honraria do Tribunal de Justiça, que é a comenda, e dizer da alegria e da satisfação pessoal do seu amigo Mário de Mello em ver você brilhando e sendo reconhecido. Também gostaria de me associar, presidente, parabenizar Vossa Excelência, conselheiro Érico. Certamente é uma honraria muito merecida. Parabéns. Obrigado, Mário. Senhora presidente, eu quero agradecer as manifestações de Vossa Excelência e dos demais conselheiros e dizer que eu fiquei muito honrado com essa homenagem e, sobretudo, gostaria aqui nesta sessão de agradecer ao presidente Flávio Pascarelli, a todos os desembargadores que aceitaram, mas, sobretudo, ao presidente Flávio Pascarelli, pelo gesto muito cortês e gentil comigo. Não sei se eu sou merecedor dessa homenagem toda, mas, enfim, fico muito feliz por tê-la recebido e encaro isso também como uma homenagem ao próprio Tribunal de Contas do Estado. Eu também gostaria de cumprimentar o conselheiro Érico pelo mais essa condecoração. Ok. Senhor Também presidente. quero cumprimentar o conselheiro Érico pela condecoração. Ok. Senhor presidente, Por não. faça o mesmo registro. Acompanho. Há ainda indicações de propostas? Está franqueada, senhora? Está. Gostaria de, se me permitir, tratar, primeiramente, de um assunto relacionado ao início da vigência da Lei 13.460. Ela é de junho de 2017, mas teve um ano de vacatio legis e entrou em vigor agora. Essa lei, como todos sabem, dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública. Em decorrência dela, todos os órgãos da administração pública devem adotar algumas providências visando exatamente contemplar os direitos do usuário dos serviços públicos. Eu quero dizer a Vossa Excelência que uma dessas providências é que os órgãos criem as cartas de serviço. Cartas de serviço são aqueles compromissos que esses órgãos assumem com o usuário do serviço público. E, portanto, acredito que nós, do Tribunal de Contas, tenhamos saído na frente, pelo menos no que diz respeito ao Estado do Amazonas, com a elaboração da carta de serviço da ouvidoria do Tribunal. É claro que essa carta ela não é do Tribunal de Contas e o Tribunal de Contas deve adotar uma. Aliás, os setores do Tribunal de Contas devem adotar cada um, porque cada um exerce uma certa atividade e cada um deve ter a sua carta de serviço. E, portanto, também eu alerto a necessidade de o tribunal fazer. Mas quero dizer a Vossa Excelência que a carta de serviço da ouvidoria já está no portal do tribunal, já está acessível aos usuários do serviço. Com ela, os usuários do serviço sabem o que podem esperar e obter da ouvidoria do tribunal. Eu estou fazendo, ainda não está concluída, mas estou fazendo a carta de serviço do gabinete, do meu gabinete, e também coloco à disposição dos demais setores do tribunal, dos senhores conselheiros, enfim, de todos, que desejarem
o modelo, porque nós já tivemos aqui, desenvolvemos um trabalho e a ouvidoria coloca à disposição o modelo para todos os órgãos fazendo, evidentemente, as devidas adaptações. Cada setor deve fazer uma carta de serviço espelhando os serviços que ali estarão disponíveis, né? Evidentemente, por exemplo, que o gabinete do conselheiro deve prestar certos atendimentos, mas, por exemplo, a Secretaria de Controle Externo tem outras afazeres, o Ministério Público tem outros afazeres, e, portanto, cada um deve fazer a adaptação necessária. Mas nós saímos na frente, né, o tribunal saiu na frente com a carta da ouvidoria, e eu espero que todo o tribunal, de uma forma geral, venha a se adaptar a essa nova lei, que, inclusive, é obrigatória. Também informo a Vossa Excelência que, na mesma esteira, nós implantamos um serviço de avaliação dos serviços da ouvidoria. Avaliação de demanda da ouvidoria, num modelo muito simples, porque as pessoas, para terem a disposição de avaliar, elas não estão, todos nós sabemos disso, às vezes temos hotéis que nos mandam pedido de avaliação, a própria companhia aérea, mas se for uma enquete muito grande, nós desistimos ou não fazemos. Então tem que ser algo bastante objetivo e, claro, abrindo sempre um espaço para que, se a pessoa desejar fazer algum comentário adicional, uma crítica pontual sobre lá estará à disposição. Mas, por hora, nós desenvolvemos aquele modelo das carinhas, vamos dizer, as carinhas, desde a carinha mais raivosa até a mais alegre, de tal forma que o sujeito rapidamente possa dizer como é que achou o atendimento. Nós, inclusive, da ouvidoria, estamos muito na expectativa das primeiras avaliações, e já sabemos que elas não são boas, né? Não são boas, mas isso nós estamos exatamente querendo receber essas avaliações. Sabemos, para se ter uma ideia, a senhora da CGU revelou, acho que foi a CGU, revelou que o índice de aprovação deles lá é baixíssimo. Eles já estão fazendo isso há muito tempo, mas é baixíssima a rejeição quanto ao serviço prestado pela CGU, e que se considera o serviço da CGU um dos melhores em termos de serviço público. Então, nós estamos esperando avaliações, nesse primeiro momento, bem negativas, e faremos questão de divulgar corretamente essa avaliação. É porque, no caso da ouvidoria, inclusive, aquele que demanda, ele acredita que quem vai resolver o problema é a ouvidoria. Então, ele faz uma demanda e acha que em 15 dias está resolvido o problema. Só que não é assim. A ouvidoria é um instrumento apenas para direcionar a demanda a quem deve dar a resposta. Por exemplo, se eu sou o relator do processo, a ouvidoria encaminha a mim e eu sou responsável por solucionar o mais rápido possível aquela demanda. Mas, evidentemente, que a porta de entrada e quem está sendo avaliado é a ouvidoria, e nós vamos ter que, de alguma forma, responder pelo funcionamento total da demanda. Mas estamos preparados para isso, mas queremos dizer o seguinte: já está também em funcionamento essa avaliação, e eu pretendo implantar isso também na minha sala, e acredito que possamos depois conversar para fazermos isso em todo o Tribunal de Contas, inclusive com a seguinte sugestão: há equipamentos, né, que podem ficar à disposição em cada um dos setores, e a pessoa apenas vai e, com o dedo ali, como se fosse um smartphone, ele rapidamente faz a avaliação e nos dá um panorama. E só isso já está à disposição do usuário do serviço, me parece que já é um avanço considerável, se nós conseguirmos implementar. Então, era o primeiro assunto que eu tinha a relatar. E o segundo assunto, Excelência, apenas para informar que concedi uma cautelar em relação numa representação do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas contra o município de Borba sobre dois processos seletivos. Num primeiro, eu determinei a suspensão do processo seletivo, que era para contratar cozinheiro, pedreiro, soldador, instrutor de artesanato, coisas que não tinham, na minha análise pelo menos, urgência. Suspendi este, mas o segundo edital, que tratava de contratação de médicos e profissionais da área de saúde, eu não fiz a suspensão,
apenas pedir informações e vou examinar posteriormente. Era isso, senhora presidente. Senhora presidente, Pois não. eu gostaria de, nesta fase, também comunicar a concessão por parte de meu gabinete, uma representação, empresa Médica Assistência Domiciliar, contra a Suzan e a CGL, para averiguar possíveis irregularidades no pregão eletrônico 632/2018, quanto à contratação de pessoa jurídica especializada para prestar serviço de locação de veículo ambulância para a Suzan. Nós fizemos a suspensão do pregão 632 de 2018. A decisão, nós concedemos o prazo de 15 dias, tanto à Suzan, ao secretário, quanto ao presidente da CGL para que se manifeste. O segundo ponto que trago é, com muito pesar, o falecimento de um grande amigo, um grande luso-amazonense, que era o meu querido amigo Azevedo, presidente da TV Lá. Um homem que tive a oportunidade, há 3 semanas atrás, de conversar mais de 2 horas na criação da Academia de Letras Jurídicas, onde o grande patrono e paraninfo, o doutor senador Bernardo Cabral, ele sentava ao meu lado e eu via a vitalidade, a cabeça funcionando perfeitamente de um homem de 84 anos. E na crise que ainda abate o Brasil, esse guerreiro amazônico, ao invés de fechar lojas, diminuir empregos, ele absorveu todas as lojas da Ricardo Eletro aqui na região. Gerava mais de 6.000 empregos diretos, ou seja, 6.000 famílias amazonenses tinham a oportunidade de levar o ganha-pão para suas casas, graças a esse português que muito novo aqui chegou e construiu fortes raízes empresariais no Amazonas, sempre voltado ao comércio, à indústria, e eu particularmente senti um enorme pesar. Eu estava viajando, não tive a oportunidade de participar do velório, mas iria à missa de 7º dia, até por ser uma família altamente católica. Eu queria externar as minhas condolências a toda a família Tevelar, não só a família do senhor Azevedo, cônsul honorário de Portugal, mas também a todos os funcionários, que ele era o tipo do empregador, do patrão, que tinha um relacionamento muito perto com todos aqueles que serviam a Tevelar. Eu, na pessoa do Tunico, filho dele, meu amigo pessoal, eu gostaria de externar as nossas condolências. Senhora presidente, se me permite, eu gostaria de aderir a essa lembrança do conselheiro Arimotinho Júnior, aliás, extremamente oportuna, em homenagear um dos grandes amazonenses, porque ele aqui estava há tanto tempo, chegou muito cedo ao Brasil, vindo do seu pequeno conselho em Portugal, Albergaria A Velha, esse nome é fantástico. E aqui fez a sua vida, criou os filhos, casou, enfim, e era, sem dúvida nenhuma, um grande amazonense, por tudo que foi ressaltado pelo conselheiro Ari. Empreendedor, um homem muito simples também, com quem eu tive a oportunidade de conviver muito, desde os tempos em que eu fui assessor jurídico da Associação Comercial, ainda muito novo, e com ele aprendi muito. Ele e outros da estirpe dele, como Felipe Dal e Ambrósio Sayag, enfim, vários, mas ele, nesse momento, já não está mais conosco, e essa homenagem, e toda a homenagem que o Estado do Amazonas fizer ao José Azevedo será pouca. Mas nós aqui estamos fazendo a nossa parte. Senhor presidente, Pois não. eu quero me associar à fala dos colegas. Da mesma forma, senhora presidente, me associo ao voto de pesar. Senhor presidente, também me acompanho nas manifestações de carinho. Acompanho também, excelência. Eu também me associo às manifestações, esse voto de pesar e que seja comunicado ao seu filho. O voto do plenário. Quero dizer que o auditor Mário José de Moraes Costa Filho está substituindo o conselheiro Júlio Cabral
e o auditor Alípio Firmo Filho, substituindo o conselheiro Júlio Assis Correia Pinheiro. Ainda indicações de propostas? Senhora presidente, Por não. gostaria de fazer apenas um registro. É que no último dia 18, agora de junho, eu decidi manter a medida cautelar outrora concedida, no âmbito do pregão número 446/2018, ocorrido da Comissão Geral de Licitação, que tem como interessado o Hospital de Pronto-Socorro João Lúcio, ante a divergência entre o projeto básico e o conteúdo do edital. Então, os responsáveis apresentaram os esclarecimentos, mas eu não considerei como satisfatórios. É o registro. Senhor presidente, Pois não. é uma comunicação ao plenário a respeito de uma representação, excelência. O processo é o de número 1399/2018, ela contra atos da Prefeitura Municipal de Pauini, são processos licitatórios, e a princípio eu concedi uma cautelar, suspendendo todos os processos, mas após informações fornecidas pela Prefeitura, resolvi revogar parcialmente a cautelar. Então, hoje, alguns processos estão suspensos, mas outros foi dado autorização para que pudessem prosseguir. Era isso, presidente. Obrigado. Passamos à fase de distribuição. Conselheiro Júlio Cabral, lote 1. Conselheiro Júlio Pinheiro, lote 9. Conselheiro Érico, lote 2. Conselheiro Josué, lote 7. Conselheiro Ari, lote 8. Conselheiro Mário de Mello, lote 6. Conselheiro convocado Mário Filho, lote 5. Conselheiro convocado Alípio, lote 3. Auditor Luiz Henrique, lote 4. Julgamentos adiados. Na pauta do conselheiro Mário de Mello, temos um processo de número 14.915, o qual retorna após vista do procurador-geral que não juntou manifestação no sistema. Indago se o representante ministerial deseja se manifestar em sessão. Então, dando como aprovado de acordo com o voto do relator. Na pauta ordinária, a pauta do conselheiro Érico, temos 5 processos e nenhum destaque. Dessa forma, registrando o impedimento do auditor Alípio Filho no processo 2511/2017, declaro aprovados nos termos do voto do relator. Pauta do conselheiro Ari Moutinho Júnior, temos 7 processos. No segundo processo, de número 13.469/2016, há embargo de declaração. Dessa forma, registrando o impedimento do conselheiro Érico, passa a palavra ao Procurador-Geral do Ministério Público de Contas. Acompanhar o relator, excelência. Então, de acordo com o relator, está aprovado o processo. Nos demais processos, registrando os impedimentos do conselheiro Mário de Mello, no processo 235/2018, e do auditor Alípio Filho, no processo 533/2018, considerando a ausência de destaque, declaro aprovado nos termos do voto do relator. Pauta do conselheiro Mário de Mello, temos 12 processos. No primeiro processo, 4.657/2010, encontro-me impedida, juntamente com o conselheiro Ari Moutinho. Dessa forma, passo a presidência ao conselheiro Érico,
para proclamar o resultado, considerando a ausência de destaque. Qual é o processo, Excelência? É o primeiro da pauta. Registrando-se o quórum, que é formado por mim na presidência, o conselheiro Mário de Mello, relator, e os conselheiros convocados Mário Filho e Alípio Filho. Dou por aprovado o voto constante do processo referido à unanimidade. Devolvo a presidência a Vossa Excelência, conselheiro Iara. Do segundo processo de número 12.936/2017, a sinalização de destaque por parte do conselheiro Érico. O assunto em questão é o da atualização de adicional de tempo de serviço, ATS, sobre o soldo de policial militar. Entendo que o conselheiro Érico seja voto vencido nessa matéria. É aquele assunto já sedimentado no plenário. Eu sou voto vencido, Excelência. Então, passando ao quarto processo de número 12.936/2017, a sinalização de destaque por parte do conselheiro Alípio. Dessa forma, passo inicialmente a palavra ao relator. Mantém a nossa posição, Excelência. Como vota o conselheiro Érico? Com o relator. Como vota o conselheiro Ari? Com o relator, Excelência. Como vota o conselheiro convocado, Mário Filho? Acompanho o relator. Então, é aprovado de acordo com o voto do relator. No quinto processo de número 1759/2017, a embargo de declaração. Dessa forma, registrando o impedimento do auditor Mário Filho, passa a palavra ao Procurador-Geral do Ministério Público. Também vou acompanhar o relator, Excelência. Então, pacificado de acordo com o voto do relator. No nono processo de número 913/2012, encontro-me impedida, juntamente com o conselheiro Ari. Dessa forma, passo a presidência ao conselheiro Érico, para proclamar o resultado. Tal como feito no processo anterior, o mesmo quórum, a mesma decisão, acompanhando o voto condutor, à unanimidade. Devolvo a presidência a Vossa Excelência. Nos demais processos, registrando o impedimento do auditor Alípio nos processos 1743/2013, 1742/2017 e 587/2018. Considerando a ausência de destaque, declaro aprovado nos termos do voto do relator. Pauta do auditor Mário Filho, temos dois processos. No primeiro processo, 604/2018, encontro-me impedida. Por conta disso, passo a presidência ao conselheiro Mário de Mello para proclamar o resultado, considerando a ausência de destaque. Recebo a presidência de Vossa Excelência e dou para aprovado o processo 604/2018. Devolvo a presidência a Vossa Excelência. Recebo a presidência e no segundo processo, número 10.977/2017, a sinalização de destaque por parte do conselheiro Alípio Filho. Dessa forma, passo inicialmente a palavra ao relator. Senhora Presidente, neste processo eu verifico que, de fato, assiste razão ao destacante a irregularidades nos autos que realmente ensejam julgamento pela irregularidade das contas. De forma que eu refaço a minha proposta de voto. A proposta passa a ser pelo julgamento da irregularidade das contas e aplicação de uma multa de R$ 8.768,25. Como vota o conselheiro Érico? Com o relator. Como vota o conselheiro Ali? Com o eminente relator. Então, como vota o conselheiro Mário de Mello. Mário de Mello? Com o relator, Excelência. Conselheiro convocado Alípio fez o destaque, né? Isso. Tá, ok. Então, aprovado de acordo com o voto do relator. Pauta do auditor Alípio Filho, temos 8 processos. O primeiro processo foi retirado de pauta. O segundo processo, encontro-me impedida. Por conta disso, passo a presidência
ao conselheiro Mário de Mello para proclamar o resultado, considerando a ausência de destaque. Recebo a presidência de Vossa Excelência, dou por aprovado o processo e devolvo a presidência a Vossa Excelência. No sexto processo, número 3562 de 2015, a sinalização de destaque por parte do conselheiro Érico. Dessa forma, passa inicialmente a palavra ao relator. Excelência, eu acolho a propositura. Então, passo. Só uma pergunta. Quem é que está impedido nesse processo? Não há impedimento. Não há Excelência. impedimento. Recurso ordinário? Qual é o processo? Não, Desculpa. representação. É o 3562. Ah, Excelência. ok. Tá. Pronto. Então estamos de acordo. Pacificado, de acordo com o voto do relator. No sétimo processo, número 10.205, 2018, a sinalização de destaque por parte do conselheiro Érico. Contudo, verifiquei no sistema expede que o conselheiro Érico encontra-se impedido, Pois é, isso que eu queria saber. Se era eu que estava impedido ou não. uma Não vez que consta foi o informado. relator da aposentadoria recorrida. Mesmo assim, coloco em discussão. Evidentemente que eu vou retirar o destaque, é porque eu desconhecia que o meu impedimento não está sinalizado. Algum destaque em sessão? Então, pacificado de acordo com o voto do relator. Nos demais, registrando o impedimento do conselheiro Mário de Mello nos processos 523/2018 e 526/2018, declaro aprovados nos termos da proposta do relator. Consta 2 pedidos de vistas do conselheiro Mário Filho, no processo 2862/17, 2863/17. Pauta do auditor Luiz Henrique. Temos 2 processos em ambos. A solicitação de vistas do conselheiro Mário Filho. Pauta administrativa, temos 7 processos na pauta administrativa, sendo todos de minha relatoria. Observo que não foram registrados destaques. Excelência, eu só queria... fiquei curioso sobre esse processo 977 de 2017, que é uma solicitação de desconto de contribuição sindical pela Confederação Nacional das Carreiras Típicas de Estado. Mas foi negado, Excelência. Não, é isso que eu queria só saber. Eles queriam um dia de contribuição de Nossa. cada servidor. Era o nosso dinheiro. Não, obrigado. Se for para entrar, tá tudo bem. Tirando, não faça isso não. Foi indeferido. Então, dou graças a Deus e pedindo a proteção de Deus para o resto dos dias e da semana também. Obrigada.